Foi perguntado para a gente aqui da igreja se há níveis diferentes ou a graduação nos pecados. E, claro, nós temos que tentar entender o que a pessoa está dizendo quando ela fala níveis de gradação entre os pecados, graduação entre os pecados, porque depende muito de que aspecto. Por exemplo, a Bíblia fala claramente que todo pecado ofende a santidade divina. E por ofender a santidade divina, é pecado de qualquer jeito. Deve ser confessado, deve ser abandonado, deve ser encarado com seriedade. É por isso que Paulo, nas suas listas, por exemplo, a lista de Romanos, capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, ele vai colocar pecados que nós consideraríamos muito graves, como homicídio, na mesma lista de desobediente aos pais, bisbilhoteiros, que as pessoas geralmente cometem sem aquele peso de um homicídio. Porque o que Paulo tem em mente ali é o respaldo dos 10 mandamentos, que é o resumo do que Deus moralmente deseja para o seu povo, que, claro, sofre aplicações e adaptações ao longo da revelação bíblica, mas é a base e pela qual Paulo, então, vai se basear nas suas listas. E naquela base, nós temos tanto não matarás, quanto honra teu pai e tua mãe. Então, nesse sentido, todo pecado, ele vai ser um pecado contra Deus em primeira instância e passível, então, de arrependimento. Cristo morreu por estes pecados também, devem ser confessados, abandonados, e nenhum pecado poderia ser tolerado. Na verdade, o que Paulo vai dizer é que não deve nem ver a menção de algumas coisas, né? Então, todo pecado tem que ser abandonado, não existe aqueles pecados que nós podemos tolerar e outros não, como se fossem muito vergonhosos. Todo pecado deveria ser encarado pelo cristão com muita seriedade na sua luta contra o pecado e no seu abandono. Por outro lado, em outros aspectos, a própria Bíblia mostra que há um pecado, ou pelo menos havia um pecado, que é o pecado imperdoável, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, então, neste sentido, há uma gradação entre esses pecados, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um tipo de pecado que é imperdoável, então o difere dos outros que seriam, então, perdoáveis. Então, nesse sentido, há uma certa diferenciação entre eles. Do mesmo jeito, a consequência de pecados muda, claro que muda. Então, se uma pessoa matou alguém, mesmo que ela está arrependida disso e ela se converte depois e entende que isso era um pecado, que ela não deveria ter feito isso e tudo mais, ela ainda assim deveria sofrer as consequências penais da nossa nação. Diferente de alguém que conta uma mentira, dependendo da mentira, porque tem mentira que ela deve realmente ser lá e sofrer também as consequências, mas as consequências serão diferentes. Então, alguém que teve um filho, por exemplo, antes de um casamento, não é porque ele se converteu, né, ou antes da conversão, não é porque ele se converteu e tudo mais, que Deus perdoou o seu pecado e agora ele esquece do filho. Pelo contrário, ele tem que agora, na verdade, assumir a responsabilidade do sustento, da educação desse filho, mesmo que seja antes da sua conversão, antes de um casamento, porque são aquelas consequências que nós carregaremos diante de pecados. Então, num certo sentido, a Bíblia apresenta que todo pecado é uma ofensa contra Deus, é um erro de conduta que fere a santidade divina e por isso é passível de arrependimento, de perdão. Devemos encarar assim, com essa seriedade. Por outro lado, sim, dependendo da ótica que nós analisarmos, parece que a Bíblia mostra essa diferenciação entre um tipo de pecado. Por exemplo, João vai dizer, né, 1 João, no pecado que leva à morte, tem essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, há sim diferenciação entre pecados. Por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, daqueles que tomavam a ceia indignamente, o que é um pecado, e por isso estavam doentes e morriam. Então, Deus parece que punia mais severamente aquelas pessoas. Então, consequência, existe de alguma maneira uma diferenciação nesses pecados. Mas a nossa responsabilidade é encará-los todos da mesma maneira e tentar abandonar todos e ver uma vida de santidade. Então, que Deus nos ajude nesse processo.